Agora chegou a hora de realizar, né, o pregão eletrônico. Então, todo aquele processo de planejamento foi para culminar na execução desse pregão eletrônico. E olha que o fluxo que a gente está fazendo é o mais simples e mais curto, né? Tem outros fluxos aí que envolvem um pouco mais da parte de planejamento do sistema. Mas para a gente fazer a licitação que a gente está querendo, a gente vai fazer esse mais curto mesmo. Então, eu vou entrar como pregoeiro, né? Ele que consegue mexer na licitação, que consegue passar para frente, né? Vamos lá. No quadro de aviso aqui, para avisar para ele o que está a inscrição de propósito, o que ele tem que abrir, né? Mas no momento não está ainda 100% implementado. Ele vai naquele menu que eu já tinha falado, que é o mesmo que ele cria a licitação, é o edital de licitação. Então ele vai procurar a licitação dele, né? Ele pode colocar aqui status inscrição de propostas, ou no caso, para ficar mais fácil, eu vou pegar aqui que eu sei qual que é. É a 1/2021. Então, continuando aqui, né, o pregoeiro vai selecionar aqui a licitação, vai consultar, e aí a licitação vai aparecer aqui, né, inscrição de propostas, é a licitação que a gente criou. Ele vai detalhar aqui porque ele logo mais vai ter alguns botões aqui, né? Questão de empresas concorrentes, ele pode ver que tem 2 proponentes lá que cadastraram suas propostas, tá? Ele só não sabe quem é, porque existe um anonimato. Ninguém sabe quem são as empresas, nenhuma empresa conhece qual é a outra empresa, para evitar que eles combinem preço, né? Para evitar que eles não disputem. O que a gente vai fazer? Vamos lá, eu quero começar a minha licitação, né? Para eu fazer isso, eu teria que esperar a data limite para apresentação de propostas. Dia 29/1 às 18 horas. Hoje são 13, eu preciso gravar o vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar essa data. Vou colocar para agora, para essas propostas serem abertas agora. Claro que na realidade não acontece assim, porque toda vez que o pregoeiro altera as datas, ele precisa dar mais 8 dias, né, para o pessoal se adaptar às mudanças do edital. Bom, então eu vou alterar aqui no menu de alteração. Então, como pregoeiro aqui, né, eu vou mudar a data aqui, eu vou adiantar a data para eu conseguir dar continuidade nesse pregão sem esperar até o dia 29. Também tem uns vídeos separados aí sobre o que é esclarecimento e impugnação, como é que a empresa faz isso no sistema e como é que o pregoeiro responde, que é por esses 2 botões aqui. Mas eu vou mexer na data, né? Então vamos lá, datas, publique aqui. Eu não vou esperar até dia 29, sendo que hoje é dia 3 aqui, para abrir essas propostas, senão a gente fica parado. Então, eu vou querer abrir essas propostas agora, né? Vou até clicar aqui. São 19h27, né? Eu vou abrir elas 19h35. Aí eu vou ter que mudar aqui, eu vou ter que publicar isso aqui de novo, porque houve alteração no edital. Quando tem alteração, você tem que publicar de novo. Então, a data da publicação 19h30. Eu não posso publicar uma coisa no passado, né? E data limite de apresentação das propostas até 19h34. Eu preciso fazer isso para adiantar a data. Então, se vocês estiverem testando... tem que botar aqui, né? Dia 13. Então, se vocês estiverem testando por conta própria, para vocês conseguirem trazer o pregão para frente, para fazer logo a sessão de lances, né? Aí vai ter que jogar as datas para agora, para o momento que você está fazendo isso, para ele abrir logo, porque ele abre automático, tá? Dados do edital atualizados com sucesso. Então, agora essas datas mudaram aqui, né? Eu tenho às 19h30 aqui vai ser... Novamente vai ser publicado, e as propostas até 19h34. E é isso. E aí eu vou abrir a sessão às 19h35. Bom, então eu vou esperar aqui para abrir isso aqui para a gente ver como é que funciona a licitação, o pregão eletrônico. Então aqui já deu o horário, né? Às 19h35. A licitação foi para o status aguardando a abertura de sessão. Então eu vou continuar aqui, já estou logado como pregoeiro. Acho que essa altura do campeonato não tem mais necessidade de ficar lá mostrando a tela de login, né? É o pregoeiro que vai fazer isso. Deu o horário, então está aguardando a abertura de sessão, né? Eu tenho
Tá falando que não pode ser exibido nesse momento aqui o número de empresas concorrentes. E aí agora tem esse botão novo aqui que é abrir sessão, né? Então a partir desse momento aqui, como deu horário, o Pregoeiro já pode abrir a sessão pública de lanças, tá? Eu vou clicar aqui, ele pede para confirmar a abertura de sessão realizada com sucesso. Então agora a licitação foi para classificação, né? E aí a gente tem esse comando aqui no menu licitação, acompanhamento de classificação, é exatamente isso que a gente vai fazer. O que acontece? O pregoeiro tem que classificar previamente as propostas, né, para ver quais fornecedor vai para a disputa de lance e quais não vão, né? Nesse momento ele ainda não pode identificar quais são os fornecedores. Ele vai que na licitação tem alguma restrição de preço e o cara coloca um preço astronômico, alguma coisa assim. Então tudo isso ele vai ver nesse momento, né? Então ele vai clicar aqui em acompanhamento de classificação, uma vez que a licitação está aqui no status de classificação, né? E aí aqui na lista de licitações vai aparecer só as licitações que estão em condições de fazer a classificação, né? Eu vou pegar aqui a nossa. Eu vou mandar consultar, ela vai aparecer aqui embaixo, está no status de classificação. Vou detalhar aqui. Então é isso, né? Aquisição de material de expediente informática, aparece aqui os itens, né? Então o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo aqui que para esse item aqui tem 2 participantes cadastrados, nenhum aprovado ainda e nenhum reprovado. Está aguardando ser analisado, né? Aqui na verdade seria o lote 2, então eu tenho que me lembrar de pedir para o pessoal dar uma olhada. Não, o lote, desculpa, é o item 1, 2, 8 e o lote foi para cá, né? Na verdade isso aqui é a cota, o item 2 é a cota reservada, estou viajando, então vamos lá. A gente tem um cartucho de toner de ampla concorrência, que é o item 1, o item 2 é o cartucho de toner de cota reservada. Aí esse outro item é o pendrive, que é ampla concorrência, e o lote 1, que é exclusivo para micro e pequena empresa, só tem um cara que cadastrou a proposta, né? Foi a nossa micro e pequena empresa. Ele pode clicar aqui em classificar todos, né, e ir para frente, ou ele pode analisar um por um aqui, né? Então ele tem aqui, ele está enxergando aqui para o item 1 as 2 propostas, ele não sabe quem que é o proponente, ele só sabe aqui os valores que colocaram, né? Eu vou marcar todo mundo, vou classificar esse pessoal para a licitação, simples assim, marcar, classificar. Aí aqui tá que tem dois participantes, né, 2 que cadastraram a proposta e os 2 estão aprovados, né? No caso aqui do cartucho de toner também, né, é uma cota reservada. Aí a gente respondeu lá como grande empresa que a gente consegue, se der problema, cobrir, né, por isso que apareceu os 2. Ele vai marcar aqui e vai classificar ou desclassificar, né? Então vamos classificar aqui para o nosso exemplo seguir, né? Então tem 2 liberados, aqui o pendrive mesma coisa, né? Então vou marcar e classificar o pessoal, tem as informações da proposta aqui. Ele está dizendo que essa proposta 6% acima, né, da outra, né, a diferença. O lote aqui, né, que só deu uma empresa, né? Então situação de MEPP ele está dizendo que sim, né? Então a gente vai classificar aqui, né? Opa, eu esqueci de marcar, classificar. E aí depois de todo mundo ou classificado ou reprovado, a gente pode finalizar a etapa de classificação. Ele gera um mapa aqui para comprovar quem foi, qual proponente, né? Os itens, qual proponente que foi classificado ou não, o porte da empresa, a data e a hora que o cara fez a proposta, né, e como ele se declarou lá no porte, né? Então essa daqui tá como média grande e essa aqui micro pequena empresa. O que vai valer foi como o cara se declarou na proposta e foi exatamente nesse horário aqui que ele se declarou. Então qualquer contenda aqui, esse mapa tá aqui para provar o que aconteceu, tá bom? E aí ele faz um desse aí para todos os itens, tá? Isso aqui não tem muito segredo não. Aí você imprime, ele tem uma versão de impressão um pouquinho mais limpa que isso aqui, né? A gente volta aqui e vai finalizar essa parte para a gente poder prosseguir. Deseja finalizar o acompanhamento de classificação. A gente finalizou a etapa de classificação finalizada com sucesso. Agora não mexo mais porque eu já finalizei, né? E agora a gente vai para a fase dos lances, tá? Então, lance fase final.
É aqui que acontece a sessão de lances, licitação, na aba licitação, menu lances fase final. Aqui também vão aparecer as licitações que estão aguardando abertura de lances ou estão em lances e das quais esse pregoeiro aqui faz parte da comissão, né? Ou é o pregoeiro responsável faz parte da comissão, para um pregoeiro não pegar o pregão do outro, né? Então só quem está nessa comissão e esse pregoeiro consegue ver essa licitação, e também por isso que ele não está vendo outras, né? Porque ele não está na comissão ali autorizada para ver as outras licitações. Eu expliquei essa questão de comissão lá naquele vídeo que a gente cria ali o pregão, o edital. Aí ele selecionou, consultou, vai estar aqui, ó, status da licitação, né? Que já vai para lances. Vamos detalhar. E essa aqui é a telinha do pregão, tá? O que acontece? Isso aqui é um chat, né? Que funciona, sei lá, parecido com o WhatsApp. Você pode escrever aqui, tá? A primeira coisa, o sistema ele dá várias mensagens automáticas nesse chat. Então, várias ações do pregoeiro resultam em mensagens automáticas, várias ações do sistema resultam em mensagens automáticas. Por exemplo, proponente 2 classificado para o lote 1, né? Então, aquela classificação lá, ele já jogou mensagem aqui no chat, tá bom? Aí ele vê que tem 2 proponentes aqui, eles estão offline, porque como sou eu que estou controlando os 2 proponentes, eu estou entrando com um de cada vez. Então ele está offline, mas o pregoeiro ia ver que os 2 estão online. Isso daqui é o chat. O que acontece, né? O pregoeiro ele pode escrever aqui, né? Por exemplo, ele pode colocar uma mensagem aqui no chat, né? Aí vai aparecer o nome dele aqui, a mensagem, e os proponentes eles podem responder ou não. O que o pregoeiro pode fazer? Ele pode mutar ou permitir que os proponentes escrevam no chat. Por exemplo, ele pode escrever aqui todos, né? Todos podem escrever, tá liberado. Se ele clica aqui, o cadeado, ele fechou o chat para todo mundo. Aqui ele abre para todo mundo, ou ele pode fechar só para um e não para os outros, né? Aí vocês vão entender por que ele poderia fazer isso. Porque assim, na hora que depois dos lances, o pregoeiro ele vai querer chamar um cara, que é o primeiro colocado, para negociar. E aí, se deixar o chat aberto, os outros vão dizer que o primeiro não tem condições de fornecer, vão ficar falando um monte de besteira, vão xingar, vão dizer que é uma pataquada, enfim. Então, ele também pode controlar por pessoa. Ele chama aquele cara para conversar, dá a oportunidade só para aquele cara responder, tá? Isso aqui não é para privilegiar um ou outro, não. É exatamente para um controle aí, porque senão a licitação pode virar uma feira. Bom, então ele controla aqui. Vou deixar esse chat aqui aberto, né? E aí a primeira coisa, nós vamos ter de novo aqueles itens aqui, né? A gente tem o primeiro item, né? O item 1, que é um cartucho, que é o cartucho de toner, ampla concorrência. A gente tem 2 proponentes, que é um proponente e o outro proponente que a gente sabe que é micro e pequena empresa. Como a gente cadastrou, a gente sabe quem são as empresas, né? A cota reservada está dizendo que tem uma micro e pequena empresa e tem um outro concorrente. Só que a gente sabe que esse outro concorrente aqui, ele só assume, ele só consegue ganhar se essa micro e pequena empresa não conseguir fazer um preço, né? Um preço equivalente aqui. Eu não vou explicar essa questão da cota reservada aqui, eu acho que é uma questão que a gente pode aprender por fora na legislação, mas enfim, é bem complexo. Esse aqui é exclusivo para micro e pequena empresa, que é o lote 1, né? Então, aqui ele tem esse proponente 2 aqui, que é micro e pequena empresa, né? Eu não sei porque não está aparecendo um detalhamento dos itens dos lotes. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Se eu clico ali em detalhar, deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Ele coloca aqui, ele separa os itens. Detalha por item, não pelo lote completo. O último item é o pendrive aqui, os 2 caras concorrendo, só que ninguém está podendo dar lances ainda. Por quê? Porque só pode dar lances depois que o pregoeiro abrir lances, né? Então o pregoeiro vai conversar aqui, vai dizer bom dia, vamos iniciar a sessão de lances, blá blá blá, não sei o que. Ele vai marcar o que ele quer abrir para lances, né? Ele pode marcar só um item e outros não, né? Porque depende, se ele não quiser colocar tudo de uma vez. Eu vou marcar tudo, vou abrir lances. Aqui que o sistema pergunta, você quer o fechamento dos lances como? Manual ou automático? Se eu colocar automático, eu tenho que colocar um tempo, por exemplo, 30 minutos. Aí eu posso sair, tomar um café e quando der 30 minutos o sistema fecha sozinho, tá? Ou manual, que aí eu vou deixar o pau quebrar, eu deixo como pregoeiro, deixo os lances correndo e depois eu fecho
quando eu achar que é necessário, ou eu posso deixar manual e falar que eu vou fechar em 10 minutos e contar aí no meu relógio. Isso aí depende da estratégia do pregoeiro. Entretanto, a gente chama isso de fase de lances tradicional, porque depois disso vai ter uma outra fase de lances diferente que eu vou explicar depois. Então eu vou abrir para lances manual, porque eu fecho na hora que eu quiser, tá? Confirma a abertura de lances, né? Lances abertos com sucesso. Beleza, a partir desse momento os fornecedores vão poder dar aí os seus lances, né? Então o sistema já avisou aqui, ó, sessão de lances abertos para o lote 1, itens 1, 2 e 8 também. Fechamento de lances manual, ou seja, o pregoeiro que vai fechar. Geralmente o pregoeiro colocaria aqui, né? Fecharemos, né? Os lances em 30 minutos, vamos supor. Se ele quisesse colocar manual, né? Se quisesse automático, o próprio sistema dizia que fecharia, né? E é isso. Aí agora ele vai aguardar os proponentes darem lance. O sistema ele lista do mais barato em cima para o mais caro embaixo, né? Essa ordem. Você vê que o preço desse proponente 1 aqui para esse cartucho de toner ele está fazendo a 202 o total, né? Sendo que é 270 o cartucho e o outro cara aqui está fazendo a 280. Então vamos entrar com as empresas lá, a mesma coisa para todos os outros, mesma lógica. Vamos entrar com as empresas para a gente ver como é que acontece, como é que a empresa dá lance nisso aqui, né? Agora que os lances estão abertos. Então aqui eu vou logar com a empresa que é grande empresa primeiro aqui, para a gente ver como é que funciona, né? Vou colocar aqui a chave. Vamos ver se deu tudo certo aí. Beleza, aí é o que a empresa vai fazer, né? Uma vez que deu a hora lá de começar o pregão, ela vai vir de novo, só que em vez dela vir edital de licitação, ela vai no lances / fase final, que é essa fase que o pregão tá. Clicamos, vai estar lá os pregões que a empresa está inscrita e que já abriram a sessão, né? Ela já vai estar ali de olho nesse horário para não perder nada. Vai clicar, vai consultar da mesma forma, né? E tá lá, ó, tá status lances, tá bom? Ela vai entrar. E aí ela vai ver aqui o chat, né? O pregoeiro está digitando a pressa de uma cor, o que o sistema manda automático a pressa de outra cor, né? Aqui o chat está fechado para ela. Eu tive a impressão de ter deixado o chat aberto. Depois eu vejo direitinho para quando entrar com outra empresa. Então é isso, né? Por exemplo, esse cartucho de toner aqui, né? Eu vejo o nome da minha empresa e não vejo o nome da outra empresa porque é sigiloso, mas eu sei que eu estou em primeiro aqui com o valor de 270 e a outra está com 280. A cota reservada que eu não posso dar lance, né? Porque eu só, como grande empresa, só assumo se der algum problema aqui com esse cara aqui, que eu não vou explicar quais serão essas situações. O exclusivo FME e EPP eu não estou cadastrado, não cadastrei a proposta, então esse conceito é importante. Se você não cadastrou a proposta, você não dá lance. Então, esse lote aqui não consigo dar lance. E por último aqui esse pendrive aqui que eu tô em primeiro também. Eu vou dar um lance aqui nesse primeiro item para a gente ver como é que é, né? Então 202 mil, apesar de eu estar em primeiro, eu acho que eu vou querer botar aqui 200 mil, tá? Eu vou clicar em ofertar lance. Ele vai abrir essa janelinha aqui de novo, só que agora com a caixinha aqui, ó, né? Então, na verdade, o valor total que é 202 mil, o unitário é 270. Eu vou colocar que eu consigo fazer 260, tá? Então vamos botar aqui 260. Então tá ok. Então aqui eu vou enviar aqui o lance, né? Aí ele falou que foi enviado com sucesso. Eu posso fechar e participar de outro item, eu posso continuar dando lance. Então eu vou fazer 259, né? 259. Vamos tentar baixar mais, né? Aí ele vai indo. Se eu tentar dar um lance muito rápido, né? 258. Ele fala: o intervalo de lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos. É a instrução normativa do MPOG, ele bota o contador aqui. Só vai aparecer o botão de lance quando passar os segundos ali da legislação. Então,
tem uma regra que o fornecedor ele não pode baixar o lance dele em menos de 20 segundos. Isso é para evitar robô, também não vou entrar nessa seara aqui, senão vou complicar demais. Mas o sistema ele cumpre essas determinações aí de órgãos de controle. Inclusive, um fornecedor ele não pode dar um lance 3 segundos depois de antes de 3 segundos depois de um outro fornecedor dar. Tá? Isso aqui é legislação. Tá bom? Então, esse último lance eu não consegui dar, né? Mas tem esse último lance aqui. Então, eu estou com 259. Estou em primeiro nesse item aqui, né? O outro aqui 96. Vou dar lance aqui também. Vamos fazer o valor do lance total 96. O unitário eu tô com 800, né? Consigo ver aqui. Então eu vou colocar 795, tá? 795. Beleza. Então é isso. Agora eu baixei meu lance, eu vou olhar o meu lance, vou olhar aqui, né? Foi para 95.400, 795. Eu vou entrar com outro proponente aqui também para a gente ver a tela dele e depois a gente passa para a próxima fase. Então já loguei com a outra empresa aqui, que é a microempresa, né? Que está participando de mais itens. Vou entrar aqui na seção de lances, né? E aí, eu já vi aqui, ó, que o cara tá na minha frente, né? 259, eu posso cobrir esse lance, tá? A cota reservada aqui, eu tô atrás, né? Posso ofertar um lance aqui, 280, né? Vou colocar 265, tá? Lembrando que eu posso baixar até centavos. Eu posso colocar assim, ó, também, ó, 269,99. Isso aí vale, tá? Quando a gente está fazendo a licitação, tem uma opção lá de decréscimo mínimo, que é exatamente para o cara não ficar descendo desse jeito aqui. Aí o que aconteceu? Agora eu passei para frente, agora eu tô na frente, ó. Então a minha empresa aqui, micro, né? Como eu cobri o lance do cara, eu tô na frente. É claro que o cara pode chegar e botar 268. E aí isso é uma disputa de lance. Isso é o que acontece na sessão de pregão eletrônico. E os lances vão sendo registrados aqui no chat, tá? Então tá lá. Proponente 1, melhor lance aceito, 195 mil. Valor unitário 260 para o item 1. Aí ele vai colocando. Proponente 1, melhor lance aceito, valor unitário 259 por o item 1. Ele vai registrando tudo aqui no chat os lances, mas você tem esse quadro aqui para você ver quem está em primeiro, quem está em segundo, se você estava ganhando, se você está perdendo. Então você pode ter uma estratégia de, quando o pregoeiro fala o tempo aí, você deixar para baixar seu lance quando tiver mais perto de acabar, para o preço não diminuir demais, né? Isso aqui é o lote, né? Então assim, na hora de ofertar o lance no lote, né? Você tem que ofertar item a item, tá? Os itens que formam o lote nesse caso. Então, por exemplo, esse item aqui tá R$30, né? Eu vou botar 29. Esse daqui tá 11, eu vou baixar para 10 e 59. O que tá 18, eu vou baixar para 17,99. O que tá 11, eu vou colocar 10. Vou baixando. O que tá 4, eu vou botar 3,90. Beleza? Então, minha proposta hoje está 11.610. Fazendo isso, eu baixo o valor desse lote, eu oferto ele por 11.197. Cliquei, confirmo o envio do lance. Ok. Assim, o fornecedor não teria na vida real por que baixar isso, porque ele é o único concorrente. E ele já está abaixo do valor estimado, mas é só para dar um exemplo. Então esse lote aqui ficou 11.197, sendo que o preço de cada item do lote, de cada papel separado, é esse aqui, ó. Tá? É esse aqui que eu coloquei, né? Aí lembrando que o lote é aquele negócio que eu falei no começo. Ele é disputado inteiro. Então essa empresa aqui, se ela ganhar o lote, ela vai ofertar, ela vai fornecer todos esses itens para o GDF. Foi o exemplo que eu dei num dos vídeos básicos, né? Se a administração quiser que um fornecedor só forneça todos aqueles itens, ela coloca aquele item em lote, tá bom? Esse outro aqui de ampla concorrência sem cota reservada aqui, eu vou dar um lance aqui para ultrapassar o cara de novo, né?
que tá ganhando. Assim, eu posso dar um lance que não ultrapasse o cara também, tá? Eu só não posso dar um lance para cima, né? Esse tipo de lance tem um nome que o Tribunal de Contas chama, que é um lance que você baixa, mas você não cobre o melhor lance. Você fica só enrolando lá. Então eu vou colocar 700, eu tô com 850, vou colocar 800 aqui. Não vou barrar o cara, mas vou baixar meu lance aqui. Não vai adiantar nada, tá? Na prática, porque ganha quem tá com o melhor, né? Então, como eu falei, esqueci o nome desse tipo de lance que o Tribunal de Contas faz, mas fala, né? Mas enfim, eu coloquei aqui um lance de valor unitário 800, o valor total baixou para 96, mas eu ainda estou atrás. Então, o melhor lance é desse cara aqui. Aqui a gente consegue ver o histórico de lances da licitação, a hora que foi dada cada lance, tá? Então vamos voltar ali pro pregoeiro, ver como é que ele tá lá, a tela dele aqui nesse momento. Então, pessoal, continuando aqui a parte dos lances, uma vez que ocorreu essa disputa aqui, né, o pregoeiro vai fechar os lances, né? Então, deu o tempo lá que ele achou necessário, se foi o tempo manual ou o tempo automático, ou se tinha um tempo pré-estabelecido no edital, né? Depende, essas coisas variam. Então, eu vou marcar tudo aqui, né, todos os itens, vou fechar os lances. A partir do momento que eu fizer isso, nenhum fornecedor pode mais dar lances. Deseja realmente fechar os lances fechados com sucesso. Então, a sessão de lances encerrada para os lotes 1 e o item 1, 2 e 8. Né? Aqui no status ele continua em lances, mas é o status geral da licitação, porque vai ter mais fases de lances aqui em cima, tá? Então você vai ter os itens aqui, situação lance encerrado, né? Esse daqui também, todos vão estar em lance encerrado. Se o pregoeiro preferir, ele pode fechar os lances para uns, para outros não, né? Às vezes o pregão tem aí 300 itens, ele não quer abrir tudo de uma vez para não bagunçar, ele pode ir aos poucos, tá? Ele tem essa decisão, né? Aí é o seguinte, apareceu um outro botão agora, chamado abrir tempo randômico. Eu vou abrindo aqui o tempo randômico, após eu abrir eu vou explicar o que é isso. Então eu vou marcar todos os itens e vou abrir o tempo randômico, né? Confirma a abertura do tempo randômico para os itens e lotes. Tempo randômico iniciado com sucesso. Some todos os botões aqui de continuar a fase, né? De suspender, né? Inclusive. E aqui o sistema fala tempo randômico iniciado para os itens 1, 2 e 8 e lote 1. Aí agora voltou a oportunidade para o pessoal dar lances de novo. Aí eu vou explicar o que é o tempo randômico. É o seguinte, essa licitação tipo tradicional, existe um outro tipo aí que é tipo aberto, que a gente não vai também comentar aqui. Mas a licitação tradicional ela tem duas fases de lance. Ela tem uma fase de lance que o pregoeiro pré-determina o tempo, né? E o que acontece nessa que ele pré-determina o tempo? Né? Se ele fala, olha, eu vou colocar aqui, daqui a 30 minutos eu fecho, né? Então, às vezes ele coloca manual, daqui a 20 minutos fecha. O que os fornecedores vão fazer? Eles não vão dar lance, vão dar lance só quando estiver faltando 1 minuto para fechar. Porque se eles começarem a dar lance, né, abaixar o preço deles desde o primeiro minuto, uma hora não vai ter mais para onde baixar, eles vão ter que fazer muito barato. A competitividade vai ficar maior, né? E isso é ruim para o fornecedor, que acaba tendo que fornecer uma coisa bem barata, e é bom para o governo, que vai, por causa da competitividade, né? Ele vai receber um bem ali que foi disputado, vai ficar provavelmente mais barato. Então o que acontece? Pelo motivo que aqui a gente está vendo o interesse do governo, né? O mais importante. Então, pelo motivo se você colocar um tempo fixo, o fornecedor sabendo quando vai acabar aquele tempo, ele só vai dar o lance no último minuto. Então, o que é o tempo randômico? É o seguinte: depois que você acaba aquela fase de lance tradicional, que tem uma hora que todo mundo sabe quando vai acabar, o pregoeiro fala quando vai fechar, aí entra o tempo randômico de lances. O que é o tempo randômico? Ele é um tempo de lances os lances em que os lances são abertos, que ele pode durar de 1 segundo a 30 minutos. E ninguém sabe quando ele vai acabar. O pregoeiro não sabe. O sistema aleatoriamente encerra o tempo randômico, né? Então, para que isso?
exatamente para os fornecedores, não, como eles não sabem que hora que vai acabar o lance, o tempo para lance, eles vão sair dando logo o melhor lance. O cara pode até arriscar e ficar quieto. Pode. Ah, não, vou esperar um pouquinho mais. Mas aí pode acabar sem ele saber. Quer dizer, sem ele ter previsto. Porque pode durar de 1 segundo a 30 minutos. Então, assim, a lógica na questão do tempo randômico é quem quer ganhar, dá logo o seu lance. Né? E aí sim você tem a competitividade. Isso é para obrigar a competitividade. Né? Existe uma outra, outra metodologia também, né? Que se chama aberto, fechado, diferente do tempo randômico, mas não é aqui eu não vou mostrar isso daqui hoje, tá? Não vou mostrar isso, vou mostrar só o básico aqui para não complicar muito o entendimento de vocês. Então tá, eu liguei o tempo randômico aqui, como ele pode durar de 1 segundo a 30 minutos, e isso varia para cada item, por exemplo, o item 1 pode durar 5 minutos e o item 2 pode durar 28 minutos. Eu vou cortar aqui o vídeo e eu volto quando o tempo randômico tiver se encerrado para todos os itens, ok? Eu já vi aqui, ó, que o cara tá na minha frente, né? 259, eu posso cobrir esse lance, tá? A cota reservada aqui, eu tô atrás, né? Eu posso ofertar um lance aqui, 280, né? Vou colocar 265, tá? Lembrando que eu posso baixar até centavos, eu posso colocar assim, ó, também, ó, 269,99. Isso aí vale, tá? Lá quando a gente está fazendo a licitação, tem uma opção lá de decréscimo mínimo, que é exatamente para o cara não ficar descendo desse jeito aqui. Aí o que aconteceu? Agora eu passei para frente, agora eu tô na frente, ó. Então a minha empresa aqui, micro, né, como eu cobri o lance do cara, eu tô na frente. É claro que o cara pode chegar e botar 268. E aí isso é uma disputa de lance. Isso é o que acontece na sessão de pregão eletrônico. E os lances vão sendo registrados aqui no chat, tá? Então tá lá. Proponente 1, melhor lance aceito, 195 mil. Valor unitário 260 para o item 1. Aí ele vai colocando. Proponente 1, melhor lance aceito, valor unitário 259 para o item 1. Ele vai registrando tudo aqui no chat os lances, mas você tem esse quadro aqui para você ver quem está em primeiro, quem está em segundo, se você estava ganhando, se você está perdendo. Então você pode ter uma estratégia de, quando o pregoeiro fala o tempo aí, você deixar para baixar seu lance quando tiver mais perto de acabar, para o preço não diminuir demais, né? Isso aqui é o lote, né? Então assim, na hora de ofertar o lance no lote, né, você tem que ofertar item a item, tá? Os itens que formam o lote nesse caso. Então, por exemplo, esse item aqui tá R$30, né? Eu vou botar 29. Esse daqui tá 11, eu vou baixar para 10 e 59. O que tá 18, eu vou baixar para 17,99. O que tá 11, eu vou colocar 10. Vou baixando. O que tá 4, eu vou botar 3,90. Beleza? Então, minha proposta hoje está 11.610. Fazendo isso, eu baixo o valor desse lote, eu oferto ele por 11.197. Cliquei, confirmo o envio do lance. Ok. Assim, o fornecedor não teria na vida real por que baixar isso, porque ele é o único concorrente. E ele já está abaixo do valor estimado, mas é só para dar um exemplo. Então esse lote aqui ficou 11.197, sendo que o preço de cada item do lote, de cada papel separado, é esse aqui, ó, tá? É esse aqui que eu coloquei, né? Aí lembrando que o lote é aquele negócio que eu falei no começo. Ele é disputado inteiro, então essa empresa aqui, se ela ganhar o lote, ela vai ofertar, ela vai fornecer todos esses itens para o GDF. Foi o exemplo que eu dei num dos vídeos básicos, né? Se a administração quiser que um fornecedor só forneça todos aqueles itens, ela coloca aquele item em lote, tá bom? Esse outro aqui de ampla concorrência sem cota reservada aqui, eu vou dar um lance aqui para ultrapassar o cara de novo, né? Que tá ganhando, assim, eu posso dar um lance que não ultrapasse o cara também, tá? Eu só não posso dar um lance para cima, né?
Esse tipo de lance tem um nome que o Tribunal de Contas chama, que é um lance que você baixa, mas você não cobre o melhor lance, você fica só enrolando lá. Então eu vou colocar, 700, eu tô com 850, eu vou colocar 800 aqui. Não vou barrar o cara, mas vou baixar meu lance aqui. Não vai adiantar nada, tá? Na prática, porque ganha quem tá com o melhor, né? Então, como eu falei, esqueci o nome desse tipo de lance que o Tribunal de Contas faz, mas fala, né? Mas enfim, eu coloquei aqui um lance de valor unitário 800, o valor total baixou para 96, mas eu ainda estou atrás. Então, o melhor lance é desse cara aqui. Aqui a gente consegue ver o histórico de lances da licitação, a hora que foi dada cada lance, tá? Então vamos voltar ali pro pregoeiro, ver como é que ele tá lá, a tela dele aqui nesse momento. Deu o tempo lá que ele achou necessário, se foi o tempo manual ou o tempo automático, ou se tinha um tempo pré-estabelecido no edital, né? Depende, essas coisas variam. Então eu vou marcar tudo aqui, né? Todos os itens, vou fechar os lances. A partir do momento que eu fizer isso, nenhum fornecedor pode mais dar lances. Deseja realmente fechar os lances fechados com sucesso. Então a sessão de lances encerrada para os lotes 1 e o item 1, 2 e 8. Né? Aqui no status ele continua em lances, mas é o status geral da licitação, porque vai ter mais fases de lances aqui em cima. Tá? Então você vai ter os itens aqui, situação lance encerrado. Né? Esse daqui também, todos vão estar em lance encerrado. Se o pregoeiro preferir, ele pode fechar os lances para uns, para outros não, né? Às vezes o pregão tem aí 300 itens, ele não quer abrir tudo de uma vez para não bagunçar, ele pode ir aos poucos, tá? Ele tem essa decisão, né? Aí é o seguinte, apareceu um outro botão agora, chamado abrir tempo randômico. Eu vou abrindo aqui o tempo randômico, após eu abrir eu vou explicar o que é isso. Então eu vou marcar todos os itens e vou abrir o tempo randômico, né? Confirma a abertura do tempo randômico para os itens e lotes. Tempo randômico iniciado com sucesso. Some todos os botões aqui de continuar a fase, né? De suspender, né? Inclusive. E aqui o sistema fala tempo randômico iniciado para os itens 1, 2 e 8 e lote 1. Aí agora voltou a oportunidade para o pessoal dar lances de novo. Aí eu vou explicar o que é o tempo randômico. É o seguinte, essa licitação tipo tradicional, existe um outro tipo aí que é tipo aberto, que a gente não vai também comentar aqui. Mas a licitação tradicional ela tem duas fases de lance. Ela tem uma fase de lance que o pregoeiro pré-determina o tempo, né? E o que acontece nessa que ele pré-determina o tempo? Né? Se ele fala, olha, eu vou colocar aqui, daqui a 30 minutos eu fecho, né? Então, às vezes ele coloca manual, daqui a 20 minutos fecha. O que os fornecedores vão fazer? Eles não vão dar lance, vão dar lance só quando tiver faltando 1 minuto para fechar. Porque se eles começarem a dar lance, né, abaixar o preço deles desde o primeiro minuto, uma hora não vai ter mais para onde baixar, eles vão ter que fazer muito barato. A competitividade vai ficar maior, né? E isso é ruim para o fornecedor, que acaba tendo que fornecer uma coisa bem barata, e é bom para o governo, que vai, por causa da competitividade, né? Ele vai receber um bem ali que foi disputado, vai ficar provavelmente mais barato. Então o que acontece? Pelo motivo que aqui a gente está vendo o interesse do governo, né? O mais importante. Então pelo motivo se você colocar um tempo fixo, o fornecedor sabendo quando vai acabar aquele tempo, ele só vai dar o lance no último minuto. Então o que é o tempo randômico? É o seguinte, depois que você acaba aquela fase de lance tradicional, tem uma hora que todo mundo sabe quando vai acabar, o pregoeiro fala quando vai fechar, aí entra o tempo randômico de lances. O que é o tempo randômico? Ele é um tempo de lances os lances em que os lances são abertos, que ele pode durar de 1 segundo a 30 minutos. E ninguém sabe quando ele vai acabar. O pregoeiro não sabe. O sistema aleatoriamente encerra o tempo randômico, né? Então, para que isso? Exatamente para os fornecedores
não, como eles não sabem que hora que vai acabar o lance, o tempo para lance, eles vão sair dando logo o melhor lance. O cara pode até arriscar e ficar quieto. Pode. Ah, não, vou esperar um pouquinho mais. Mas aí pode acabar sem ele saber. Quer dizer, sem ele ter previsto. Porque pode durar de 1 segundo a 30 minutos. Então, assim, a lógica na questão do tempo randômico é quem quer ganhar, dá logo o seu lance. Né? E aí sim você tem a competitividade. Isso é para obrigar a competitividade. Né? Existe uma outra... uma outra metodologia também, né, que se chama aberto e fechado, diferente do tempo randômico, mas não é aqui eu não vou mostrar isso daqui hoje, tá? Não vou mostrar isso, vou mostrar só o básico aqui, para não complicar muito o entendimento de vocês. Então tá, eu liguei o tempo randômico aqui, como ele pode durar de 1 segundo a 30 minutos, e isso varia para cada item, por exemplo, o item 1 pode durar 5 minutos e o item 2 pode durar 28 minutos, eu vou cortar aqui o vídeo e eu volto quando o tempo randômico tivesse encerrado para todos os itens, ok? Ok, aí agora o tempo randômico se encerrou para todos os itens, né? Então o sistema vai colocando aqui, sessão de lances, aí tempo randômico iniciado, né? Às 14h32, aí pro item 2 ele encerrou primeiro às 14h40, às 14h43 foi por item 1, às 14h47 para o item 8 e o lote foi às 14h52, tá? Então ele encerrou. Eu preferi não dar nenhum lance lá com as empresas, porque eu já demonstrei como que são os lances. A tela de lance no tempo randômico é absolutamente idêntica à tela de lance tradicional, tá? Então aqui situação lance encerrado. Agora sim acabaram os lances, a licitação entra em classificação de lances, tá? Então o que acontece? Aqui a gente tem uma novidade agora, que é esse botão abrir tempo de lance da LC 123 de 2006. O que é LC 123 de 2006? É Lei Complementar 123 de 2006. É um pouco complexo, eu vou explicar para vocês o que isso significa. Agora que vocês já entendem o que é uma disputa de lances, né? Agora que está mais claro, essa Lei Complementar 123 de 2006 é uma lei que beneficia micro e pequenas empresas, né? Essas regras de cota reservada, essas coisas estão nessa lei aí, tá? Então, o que acontece? A lei diz que se uma micro e pequena empresa, né, quando acabar os lances, ela tiver com valor até 5%, só até 5% mais caro do que o valor da grande empresa, ou seja, a grande empresa tem que estar em primeiro, e essa micro e pequena empresa, se ela estiver em segundo, estiver perdendo para essa grande empresa por um valor de 5%, né, 5% mais caro, o pregoeiro deve dar a oportunidade para essa micro e pequena empresa de cobrir o lance da grande empresa, tá? Se a microempresa aceitar cobrir o lance da grande empresa, ela ganha. Não tem mais disputa de lance, né? É um benefício para a micro e pequena empresa. Se ela disser não tem como eu fazer esse preço aí, ela perde e continua a grande empresa em primeiro, né? Então, o que o sistema vai fazer? Né? Quando a gente clicar abrir tempo de lance 1, 2, 3, o sistema vai calcular automaticamente quais são as situações quais são os itens ou lotes que se enquadram nessa situação que a gente chama de desempate segundo a Lei Complementar 123 de 2006, ou LC 123, como os pregoeiros falam. O que o sistema vai checar? Ele vai checar todos os itens que tem uma empresa que não é micro, né? Vou chamar de grande empresa, mas esse termo vai ficar mais fácil. Você tem uma grande empresa em primeiro e aí uma microempresa em segundo, só que ela está em segundo por uma diferença de até 5% de valor, né? Que ela está mais cara. Aí o sistema vai dar oportunidade para essa microempresa se manifestar, né? Então é assim que funciona a Lei Complementar 123, tá? Lembrando que a lei tem mais desdobramentos, mais complexidades, por exemplo, se tem uma terceira empresa embaixo da segunda e a segunda desiste, né, de cobrir o lance da grande empresa, mas a terceira também está até 5%, só até 5% mais caro, aí o sistema oferece então para a terceira. É uma série de complicações, vocês já devem ter imaginado aí que é muito difícil colocar todas as regras do sistema, fazer o sistema executar tudo isso automaticamente, sem dar dor de cabeça para o pregoeiro.
Mas é o jeito, a gente conseguiu bolar a regra, colocar no código, implantar no sistema, né? Ninguém pediu para mudar o GDF por causa disso, para mudar a lei de licitações brasileiras, porque a gente não queria colocar no sistema, né? A gente não tem como dizer não, é lei, a gente tem que colocar. Então essa complicação aí, essa inteira, não é do sistema, na verdade é da lei. O que o sistema está fazendo é deixar o pregoeiro tranquilo, ele só aperta o botão, não precisa fazer cálculo nenhum. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, abrir tempo de lance da lei complementar 123. Uma coisa que eu não expliquei, são 5 minutos, tá? Então, a microempresa tem 5 minutos para dar esse lance, para dizer se quer ou não. Deseja realmente abrir o tempo de lance da lei complementar 123, LC 123 aberta, né? Então, para esse item aqui, ó, você vê que tem um contadorzinho, né? Por quê? Porque foi identificado aqui que, em segundo lugar, o proponente 2, ele está com 800 no lance. E o proponente 1, que é uma grande empresa, está com 795. Então, 800 é menos do que 5% mais caro do que 795. Então, o sistema deu aqui, ó, tem 4 minutos e 28 segundos para o proponente 2 dizer se vai cobrir ou não. Eu vou entrar com ele aqui rapidinho para dar esse lance aqui para a gente ver o que o sistema vai fazer. Nos demais, o sistema não identificou essa situação, né? E aí ele não, provavelmente esse valor aqui é menos que 5%, mais que 5%, dá 5, alguma coisa, não sei, então ele não colocou na LC 123, tá? Então eu vou aqui correr aqui para antes desses 5 minutos aqui, eu vou entrar com a micro e pequena empresa. Aqui em lance, né? Se não me engano é essa empresa aqui, ó. Aí tá aqui ofertar lance, tá ele tá com contador, né? Eu não sei, acho que não tá aparecendo aqui para empresa, né? Isso aqui eu tenho que mostrar lá para o pessoal da live, tem que aparecer esse contador para empresa, é que eu vou ofertar lance, né? Atenção, lance preferencial deve ser menor do que o menor valor aceito para o item. Caso não queira participar do lance preferencial, clique em desistir. Então ele pode desistir. Mas aí eu vi que é 795, eu vou botar 794,99. É o suficiente. Confirme o envio do lance. Lance dado com sucesso. Pronto, agora essa lei complementar aqui, essa etapa de lance finalizou e a microempresa passou na frente, porque ela teve esse direito aí de desempate se ela queria ou não cobrir. Então, ela cobriu sem o proponente 1, que seria a grande empresa lá, que a gente não consegue, um fornecedor, você vê que não consegue ver o nome do outro, né, com quem ele está disputando, para não ligar lá para o cara e combinar preço. Agora ele está na frente, e o outro não pode dar lance, entendeu? Isso é a lei complementar 123, tá bom? Vou voltar lá com aí o chat colocou aqui, ó, tempo de lance 123 aberto. O proponente 2 terá no máximo 5 minutos para ofertar ou desistir de seus lances para o item 8, segundo a LC 123/2006. Aí, 3 minutos depois, que foi 15 horas e agora 15h03, né? O proponente 2 exerceu seu direito de preferência perante a LC 123, ofertando o valor de 95.398 para o item 8. Isso que é o valor total, né? Vamos voltar lá com o pregoeiro. Ok, aí uma vez finalizado, né, voltando aqui com o pregoeiro, as mensagens estão aqui, né, no chat, que acabou o tempo de complementar 123, vai aparecer o resto dos botões aqui para ele dar prosseguimento. Por exemplo, aqui nesse momento, se ele quiser, ele já pode fracassar um item, um lote, caso não tenha atingido aí o valor mínimo, né? Aí aquele item, se ele fracassa, fica no status fracassado, tá?
E essa parte aqui que a gente chama de classificação de lances, que é simplesmente o final dos lances, todo mundo com seu último lance, né? E aí depois disso o pregoeiro só tem aqui, o que me resta fazer é fechar a classificação. Confirme encerramento da etapa de classificação, no caso a classificação de lances, né? Aí a gente fechou, agora a licitação fica em negociação. E aí, pessoal, essa etapa agora que a licitação entrou está em negociação, né? Então é aquilo que eu explico algumas vezes naqueles vídeos básicos, né? Só atualizando a página aqui. Na verdade a página atualiza sozinha porque tem essa mania, mas enfim. O pregoeiro ele pode negociar, por exemplo, nesse próprio item aqui que deu 794, né? Ele pode colocar assim, né? Por exemplo, senhor... Opa, tá errado aqui. Plan microempresa, né? Pode reduzir o valor do item 8. Vamos supor, né? Ele já está em primeiro aqui no item 8 com 794,99, né? Aí a empresa, né, responderia. Deixa eu abrir aqui na janela aqui a empresa, né? Por exemplo, 794, né? Podemos fazer 793. Então, aí aqui a empresa respondeu, né? Não, podemos fazer 793. Então, o que acontece? Essa negociação via chat. O pregoeiro ele tem um chat porque é um recurso ali que ele pode se expressar melhor para tentar negociar um preço, né? Aí não fica só botão. Então, eles conversam lá. Esse Coplan microempresa para o item 8, ele tinha feito 794, só que ele falou que faz 793. Então, o que o pregoeiro vai fazer? Uma vez que ele negociou no chat, ele abre a negociação para esse item, né? Negociação aberta com sucesso, né? Aí agora ele tem esse botão negociar. Negociar é para nada mais nada menos do que ele registrar o valor que a pessoa atestou no chat que faz agora aquele produto. Então esse item 8 aqui vai para 793 valor unitário, segundo o que a empresa falou. Podemos fazer 793, né? Então a negociação, o pregoeiro vai, marca aqui o item e a empresa e clica em negociar, né? E aí ele vai estar aqui o valor da empresa, o pregoeiro vai ter o chat aqui, né, para confirmar o que a empresa falou e para olhar, né? Aí ele vai botar, não, ele falou 793, né? E aí vai agora confirma o envio da negociação. Negociação registrada com sucesso, né? Então agora, preço negociado com o proponente 2, teste Coplan microempresa para o item 8 no valor de 95.160, que é o valor total, que é a soma, né, valor da quantidade, 120 unidades, vezes o valor unitário de cada uma. E aí o que acontece? Aqui vai ficar valor negociado. Então você tem aqui o item 8, tem aqui o valor unitário, o valor negociado vai aparecer aqui. Agora esse item, o valor não é mais o que fechou, não é mais 95.398, é 95.160 o valor total, ok? Aí agora você já está ok, você pode fechar a negociação para esse item. A negociação ela não é obrigatória para todos os itens, é só para aqueles que o fornecedor aceitou, né? Baixar o lance dele, né? E agora, se não me engano, aqui é muita coisa, às vezes eu não lembro de cabeça, mas se não me engano agora a gente vai abrir a habilitação, né? Então vou marcar todo mundo aqui. Vamos abrir a habilitação. Confirma a abertura da habilitação para os itens lotes selecionados. Tá, agora os itens eles estão em habilitação. O que significa isso? A pregão tem várias e várias fases. A fase de habilitação significa que você vai habilitar a empresa a fornecer ou não aquele item. Aquela parte que eu falo para vocês nos outros vídeos, é o momento em que a empresa tem que enviar uma documentação, né?
faz o upload aí dos documentos. Antigamente isso era por fax, depois e-mail, né? E aí o edital ele exige uma série de documentos, então não basta a empresa ganhar aqui e ficar em primeiro nos lances, né? Ela tem que comprovar que ela tem os documentos de habilitação, tá? Então o que o pregoeiro vai fazer? Ele vai clicar aqui no abrir para documentação, né? Na verdade, ele, por exemplo, ele está dizendo que nesse item aqui, esse cara aqui vai poder enviar documentos. Nesse item aqui, esse que está em primeiro vai poder enviar documentos. Nesse item aqui, esse vai enviar os documentos. Esse vai enviar os documentos. Ele pode pedir para o segundo já ficar engatilhado? Pode. Ou pode pedir depois, se ele reprovar o documento do primeiro, né? Então vamos aqui abrir para documentação. Deseja abrir o prazo para entrega de documentação? Ok. Prazo de entrega de documentação aberto com sucesso. Então ele abriu esse prazo aí para o pessoal mandar a documentação, né? Eu vou verificar como é que tá a tela aqui da empresa. Então abrir aqui numa janela anônima aqui para eu conseguir logar no mesmo navegador. Estou aqui com a microempresa, né? Que é essa empresa. Então eu estou em segundo aqui, né? Eu não tenho o melhor lance, mas eu estou em primeiro aqui na cota, eu estou em primeiro nesse e eu estou em primeiro nesse. E aí eu vou poder enviar, vou clicar em enviar a documentação, né? Então, para esses itens aqui, eu vou enviar a documentação. Por exemplo, ele pede lá atestado de capacidade técnica, né? Então, tem um atestado de capacidade técnica, né? Que é para o item 1, sei lá, não, o item 1 não ganhei, para o item 8. Então, só que o item 8 do edital exige um atestado de capacidade técnica, que o cara já tem que ter fornecido aquele produto para a administração pública durante um prazo tal. Então, você coloca aqui o tipo do documento, seleciona aqui, e aí você envia aqui o documento que você precisa, né? Tá, você já enviou o atestado de capacidade técnica aqui para o item 8, né? Sei lá, o cara precisa de balanço patrimonial para ver se ele não vai quebrar no contrato, né? Então, patrimonial, né? Porque para os itens 2 e 8, vamos supor. O cara vai colocar um título aqui e vai estar enviando os documentos aqui, tá? Então, fazer o upload, né? Na verdade é uma série de documentos, é documentação extensa, né? São certidões, um monte de coisa. Aí o cara pode visualizar aqui para ver se é o arquivo mesmo que ele enviou. Vou voltar aqui, né? Ele fala prazo para envio de documentação para habilitação aberta para os proponentes. Aquele prazo ali o pregoeiro vai fechar, né? Quando for o prazo do edital. E agora que eu já anexei os arquivos, eu vou enviar para o pregoeiro. Não, desculpa, esse enviar a gente volta para a mesma tela. Como eu falei, é muita coisa aqui, não tem como eu decorar tanta coisa de tanto sistema. Beleza? Então aqui no caso, se ele enviou, espera acabar o prazo, fica tranquilo, né? Os pregoeiros der 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí depende, né? E aqui eu voltei com o pregoeiro, vou lembrar agora qual que é a próxima fase. Lembrando que se suspender sessão, por exemplo, chegou a hora do almoço, né? Chegou às 6 horas da tarde, o pregoeiro suspende a sessão, clica em suspender a sessão, ele volta sem prejuízo aí no outro dia. Ele vai ter um botão para retomar a sessão, tá? Então vamos lá, faz de conta que a galera, todo mundo enviou os documentos. Então aqui, por exemplo, esse daqui, esse item, eu clico nesse item aqui que eu vou querer habilitar. Ou seja, por que habilitar? Pô, ó, o cara me enviou os documentos, tá tudo ok. Ele é o cara que vai fornecer isso aí mesmo, né? Então a gente vai habilitar o cara, né? Seleciona um proponente, ou seja, na verdade vou selecionar, se não me engano, não precisa nem selecionar o item, eu vou selecionar esse cara aqui. Vocês estão vendo que tem essa coluna aqui habilitada, ou seja, não tem ninguém habilitado aqui. Por quê? Porque esse Coplan Micro foi quem enviou os documentos, poderia ter a documentação reprovada. Aí eu poderia chamar esse aqui, Coplan Bens e Serviços, para enviar os documentos e aí podia habilitar o cara. Ele passava na frente desse, né? Mesmo com valor maior.
Mas aí a gente, como esse cara mandou o documento, vamos clicar para a gente habilitar ele. Eu cliquei em Coplan Micro, tá? Aí tem aqui os documentos de novo, se quiser visualizar o que ele mandou. E aí o sistema já lista aqui todos os itens que esse cara ficou em primeiro, né? Que foi o item 2, 8 e 1. Então eu marquei empresa, ele já traz os que ele ficou em primeiro. E aí, ele vai ser habilitado em todos, né? Então assim, vamos só conferir, por exemplo. Ele está em segundo no item 1, por isso que o sistema não trouxe ele para o item 1, né? Ele está em primeiro no resto, que é no 2, no lote 1, né? E no item 8, né? Então vamos clicar nele aqui de novo, vamos habilitar ele. Aí ele está aqui habilitado no 2, o lote 1 e o item 8, né? Então, beleza, vou marcar aqui o lote 1, né? O item 8 aqui também, o item 2, que é a cota reservada, né? E acho que é isso. Eu vou aprovar aqui, né? Vou marcar aqui. Aqui tem um tal de... Eu consigo ver lá a proposta inicial dele aqui. Não sei se é a inicial ou a que ele fechou aqui. Deixa eu ver aqui, 794,99. Isso aqui é acho que foi o último lance dele. Isso aqui eu consigo ver todos os itens que compõem o lote, né? Então, qual que é o que ele ofertou, tá? Para cada item. Porque aqui tá só o lote, né? Mas você clica aqui, você consegue ver. Enfim, vamos aprovar esse cara aqui pra gente ir para frente. Confirma a aprovação, proponente aprovado com sucesso. Então significa que o cara tá habilitado, né? Para esses itens você vê aqui, ó, que agora tá o verdinho, ele tá habilitado, ele tá habilitado para esse aqui, ele tá habilitado para esse aqui. E ele não tá habilitado para esse aqui porque ele tá em segundo, né? Quem vai ser habilitado para esse aqui é esse cara aqui, né? Então vamos aqui de novo, clicar em habilitar. Aí o sistema trouxe o único item que aquele cara ganhou lá, né? Que é o toner. No caso ele não enviou a documentação, eu não abri para ele enviar a documentação para a gente ganhar tempo aqui, né? Eu vou aprovar. Tem certeza que deseja habilitar esse itens /lote sem nenhum arquivo anexado. Aí o sistema falou, ó, o cara não mandou nada. Confirma a aprovação do proponente de análise, ok. Aí assim, para ir mais rápido, se eu quisesse desabilitar, né, aqui ia aparecer, se eu clicasse em habilitar de novo, ia aparecer para eu habilitar esse cara aqui. Aí o sistema ia identificar que esse aqui foi desabilitado e ia trazer esse cara, ia entender que esse cara aqui era o próximo candidato a ser habilitado nesse item, tá? Isso aí tudo aí vocês podem ir testando quando vocês mexerem e tal. E qualquer problema vocês podem me falar. Beleza, agora que já está tudo habilitado, né? A gente tem que selecionar os itens. Então eu vou marcar todos para fechar a fase de habilitação. Marquei tudo. Quando você habilita, só esse detalhe, ele vai jogando no chat, né? Por exemplo, proponente Coplan bem serviço habilitado para o item 1, proponente teste Coplan microempresa habilitado para os itens 2, 8 e 1. Ele vai registrando aqui, tá? Então vamos fechar aqui a habilitação. Confirma o fechamento da habilitação para os itens lotes selecionados. Ok, fechamos mais uma fase de licitação. Habilitações fechadas com sucesso. Então isso aqui está repetindo muita coisa daquilo que eu expliquei naqueles vídeos básicos. Aí agora é uma questão que tem nesse sistema aqui, que é a declaração de vencedores, né? O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar a galera que é habilitada e dizer que é essa galera aqui que vai levar, e depois vai abrir para recurso, né? Vai abrir um prazo para recurso. Quem tiver alguma coisa contra, né? Fale agora ou cale-se para sempre, né? Então você clica aqui em vencedor, o sistema automaticamente traz todos os caras habilitados para todos os itens, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, item 1, esse cara aqui, né? O item 2 é esse. O Coplan Micro ganhou 3 e o que não é micro ganhou o primeiro, né? E o lote 1 aqui no meio, enfim. Você clica aqui, ó, aí você define que esses caras foram os vencedores. Acabou? Não acabou, tá? Então tá lá, fornecedor declarado vencedor para o item 8. Só que aí é o prazo recursal agora, tá? O prazo recursal são 30 minutos. O que acontece? O pregoeiro abre o prazo recursal para os fornecedores poderem colocar seus recursos lá, dizendo, olha, eu não aceito esse resultado por A, por B, por C,
né, alguma questão jurídica, e vários recursos, é comum o recurso do cara tá certo, é acatado, tá? Então, acontece. Então, o cara vai aqui, prazo recursal, né? O pregoeiro confirma a abertura do prazo recursal, ok, prazo recursal iniciado com sucesso. E aí, prazo recursal de 30 minutos iniciado, né? Então, nesse momento aqui, vou entrar aqui com a tela do fornecedor. Ele deve aparecer um botão aqui de recurso, né? Você clica aqui, né, justificativa do recurso, né? Então, assim, ele vai colocar: não concordo com o resultado do item 1, né? Pois a empresa habilitada não possui certificados exigidos, por exemplo. Colocar assim, claro que o cara vai colocar uma coisa mais técnica, né? Então eu vou, né, interpor esse recurso. Interposição de recurso realizada com sucesso. Aguarde o final do prazo de recursão. Na verdade, para a licitação, ele está colocando a intenção de recurso, né? Ele está colocando a intenção de recurso dele. Depois, se o pregoeiro achar que a intenção de recurso dele é ok, o pregoeiro acata esse recurso e aí a pessoa tem o direito de mandar já uma documentação mais extensa, anexar os arquivos. Ele primeiro vai dar um resumo, qual que é a intenção de recurso dele, por qual motivo. O pregoeiro falou: não, acho que isso daí é plausível mesmo, acho que você pode estar certo. Aí o pregoeiro abre mais um tempo para ele mandar um recurso escrito, mais bem formulado, com provas, né? Porque em 30 minutos você não consegue produzir provas, advogados, essas coisas. Então eu vou aguardar os 30 minutos aqui. Quando ele coloca um motivo de recurso, não aparece imediatamente aqui no chat, só quando termina o prazo. Por quê? Porque geralmente a licitação tem 50 fornecedores, um vence. Então você tem um vencedor e 49 perdedores. Se já apareceu o recurso do cara aqui, qual que é o motivo, os outros 48 também vão copiar o motivo dele e colocar lá para bagunçar, porque ninguém quer perder. Então o sistema deixa com que cada um privadamente escreva seus recursos. Quando der esses 30 minutos, o sistema mostra que tem quais são as argumentações dos recursos, tá? Eu vou guardar os 30 minutos aqui e já volto. Bem, pessoal, continuando aqui, já deu o prazo recursal, né? O pregão entrou em adjudicação. O normal seria aparecer aqui a intenção de recurso, né? Como eu falei, a empresa Life subiu uma série de demandas essa semana e não funcionou como esperado. Vamos para frente aqui. Então, depois da parte de adjudicação, viria o recurso aqui. E aí o pregoeiro só aceitaria ou não esse recurso. Ele aceitando o recurso, ele poderia suspender a sessão até que se resolvesse. Mas aí a próxima fase, seria, se ele não aceitasse o recurso, o pregão iria para a adjudicação, né? E agora a gente tem o comando de adjudicar aqui. Aí o que acontece? Adjudicar, como eu tinha explicado já nos vídeos básicos, né? O pregoeiro, ele vai ali dar aquele direito final àquela empresa mesmo. Ele vai atestar que aqueles concorrentes que estão habilitados ali, apesar dos recursos, do que tem acontecido, ele é, por direito, o fornecedor daquele item. Então você vê que já tem um troféuzinho aqui naqueles que ficaram em primeiro, né? Então o pessoal está com um troféuzinho aqui. Agora é só adjudicar, né? Aí você clica aqui e ele mostra quem são os caras habilitados aqui para adjudicação. Ele te dá um resumo, né, do total de itens no pregão e lotes, né? Quantidade de lotes, quantos itens foram desertos, fracassados, suspensos. Isso aqui é muito bom para depois fazer BI, relatório, né? Fica bem mais fácil puxar desses campos, tá? Pelo banco de dados, né? Valor estimado, valor total estimado, ajustado, que é a mesma coisa aqui, não teve uma ajustada, quando você muda a quantidade de itens. Valor total adjudicado, né? 95 mil, então foi uma economia de 316 mil, né? O valor estimado para o valor que foi adjudicado no final, uma economia de 76%, né? Então ele dá esse resumo aqui. Você adjudica, né? Então, licitação adjudicada. E aí ele deu essa mensagem aqui, né? Adjudicado para o lote 1. E aí coloca ali as empresas que foram adjudicadas para
cada lote, sessão encerrada às 14 de 1 de 2021 às 16h20, né? Aí por essa experiência ainda falta homologar, né? Mandar para o homologador, que no caso é o ordenador das despesas ou como é que se diz, ou entidade máxima ali do órgão, né? Aí vocês podem ver que por que demora tanto. Vocês pegam toda aquela parte de planejamento, começa lá no órgão, né? O planejamento da compra, que já demora aí meses, né? Você tem que esperar resposta de fornecedor para pesquisa de preço, montar um termo de referência. Aí você pega, por exemplo, no mínimo 8 dias, né, para colocar o pregão publicado. Isso que dificilmente você vai colocar só 8 dias, né? Às vezes pode ser mal visto, né? Às vezes você coloca um prazo pequeno e aí o Ministério Público vê isso e você não tiver em bons termos com a Globo, você vai para cadeia, né? Igual aconteceu com o povo da saúde. E até você provar que o sindipúblico não é tomado, então assim, já tem esse prazo, né, para propósito, para colocar o edital na rua, né, para montar tudo. E aí depois você tem vários prazos dentro do pregão, você tem às vezes prazos de 3 dias para as empresas mandarem documentação, aí alguém suspende, esse recurso vai ser analisado, às vezes demora aí muito tempo, um mês para ser analisado, então realmente é um processo. Isso aqui, simulando, a gente consegue fazer mais rápido, muito embora demorei dias, né? Porque toda hora o sistema me aprontava uma, né? Eles subiram as demandas lá e o sistema dava algum problema, eu tinha que pedir para eles regularizarem, voltar ao normal, para eu conseguir terminar de gravar os vídeos. Mas geralmente demora muito na licitação na vida real, né? Simulando aqui no sistema, quando o sistema estava estável, demorava mais os prazos, né? Prazo recursal que é 30 minutos. O randômico são 30 minutos, aí em umas 3 horas dá para fazer um processo completo. Aí aqui agora você vai enviar para homologação, né? Ou seja, o pregão ele não vai estar mais com o pregoeiro. Clica, confirma o envio de licitação para homologação, ok. Licitação enviada com sucesso para homologação. Então a autoridade lá máxima do órgão, no caso do nosso exemplo aqui, como é um pregão começou no órgão, o SCG fez, seria a subsecretaria analista e com a senha dela ela ia chegar, olhar aqui a licitação e atestar e homologar ou não. Homologar, ela vai clicar no botão de homologar, vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Olha a licitação, se tiver tudo de ok, ela pode tanto voltar à licitação, e aí retorna para a adjudicação e o pregoeiro pode classificar, desclassificar, fazer alguma coisa aí que tiver irregular, ou então ele parte, né, para tá ok, aí homologou, acabou, tá bom? Então vamos aqui homologar agora.